Queridos, peço aos irmãos que se sente, por favor. Pode se sentar, por gentileza. Antes de estar tomando a leitura por base aqui essa noite, gostaria de fazer algo que o Senhor me direcionou. Queridos, o apóstolo Paulo, na sua carta que ele escreve, 2 Coríntios, ele vai verbalizar dizendo que ele conheceu o homem que não sabe que foi arrebatado, não sabe se foi no corpo ou fora do corpo. E nesse arrebatamento que esse homem foi arrebatado, o apóstolo Paulo, monografando, vai dizer que ele chegou até o reino do céu. E lá no reino do céu, o apóstolo Paulo diz que ele visualizou coisas e ouviu palavras que não é digna nem de um homem verbalizar. De forma, aleluia, glória a Deus. Missionário Tiago, se coloque de pé. A Bíblia vai dizer, em 2 Coríntios capítulo 12, versículo 7, que foi colocado um espinho na carne de Paulo, para que ele não se vangloriasse quando ele se lembrasse daquilo que ele viu em visões. A Bíblia também vai dizer que todas as vezes que ele se lembrava, diz a palavra do Senhor, que o mensageiro de Satanás estava sempre disponível para esbofetear Paulo, para que ele não se engrandecesse daquilo que Deus tinha proposto e oferecido em seu ministério. Queridos amados irmãos, diante desse texto, o evangelista Paulo vai verbalizar. Eu percebo, presbítero Valdinei, que tudo que é feito dentro do ministério, dentro da igreja, a título de pregação, pastor, a título de louvor, a maneira qual Deus nos usa na revelação, na profecia, não é feito para que a gente venha se glorificar, mas que todavia, toda honra, toda glória e todo louvor seja estendida e dada somente a Deus, porque o Senhor é digno de toda honra, toda glória e todo louvor. Queridos, eu gostaria de convidar o missionário Tiago para participar dessa ministração comigo, por favor. Sabemos que nós temos um total conhecimento, baseado no texto que eu tomei por base de leitura essa noite, que nada que está sendo feito aqui era para nossa glória e nem para a competição de ministério, para mostrar que pregamos melhor, falamos melhor, e nem para competir quem prega mais, mas sim que para toda via e toda honra seja dado ao Senhor. Missionário Tiago, lê esse texto aqui por base, Atos capítulo 3. Vamos fazer assim: você vai ler o texto, eu vou fazer a introdução e a conjecturação, e a seguir o senhor dá a aplicação, e assim sucessivamente. Aleluia. Vou convidar a igreja para se colocar de pé em nome de Jesus. Aleluia. Atos capítulo 3. Glória a Jesus. Aleluia. Amém. Vamos ler. Eu vou ler, irmãos, o versículo 1, e a igreja vai ler o versículo 6. Amém? Amém. Glória a Deus. Vamos tomar a leitura. E Pedro e João subiram junto ao templo, e era a hora da oração, a hora nona. E era trazido um varão que desde o seu ventre
da sua mãe era coxo, o qual todos os dias era posto na porta do templo, que se chamava Formosa, para pedir esmola a quem entrava. O versículo 6, a igreja lê em nome de Jesus. Isto eu te dou, em nome de Jesus, o Nazareno. Vamos repetir esse. Em nome de Jesus, o Nazareno levanta e anda. Oh glória, repercussão contigo. Pode se sentar glorificando em nome de Jesus. Toque no ombro do seu irmão, me ajuda a pregar. Toque no ombro do seu irmão. Aleluia. E diga para ele: o nome de Jesus tem poder. Fale de boca alta, seja pregador aqui essa noite. As crianças também. O nome de Jesus tem poder. Aleluia, glória a Deus. Queridos amados irmãos, esse texto ao qual o missionário Tiago tomou por base de leitura essa noite, ele é um texto bastante conhecido dentro das Escrituras Sagradas. Mas o que me chama a atenção, oh meu Deus da glória, Marília, o que me chama a atenção, Marília, dentro desse texto, é que quando fazemos, cadê a Buduguinha? Quando fazemos uma análise sintética, percebemos, aleluia, glória a Deus, que esse texto está envolto de uma cura muito grande. Porque as Escrituras vai dizer que havia na porta do templo um homem que era coxo desde o ventre da sua mãe. E quando eu percebo essa situação, eu percebo que era impossível ele voltar a andar. Porque ele não ficou aleijado porque caiu de uma moto. Porque ele não ficou aleijado porque ele sofreu um acidente de carro. Porque ele não ficou aleijado porque alguma doença fez ele ficar aleijado. Mas sim porque ele saiu de dentro do ventre da mãe dele. Mas dentro desse texto eu percebo agora, aleluia, Pedro e João decidindo aí orar. Porque a oração ainda tem poder. Calma, missionário Tiago, eu não vou aplicar. A oração ainda tem poder. Aleluia. E agora percebemos que vai 2 homens orar. E o milagre vai acontecer. E eu percebo aqui, presbítero Rodinei, que o ministério de Pedro está em evidência. Porque Pedro aqui, ele já fez uma pregação que converteu 3.000 almas. E agora eu percebo que Pedro vai fazer um milagre que nem o próprio aleijado vai acreditar. Porque Pedro vai olhar para o aleijado e vai dizer: em nome de Jesus, levanta e anda. E o aleijado olhando para Pedro não vai tomar atitude para levantar. E Pedro estende as suas mãos e coloca ele em pé. Porque Pedro sabia o poder que tinha o nome que ele verbalizou. Mas o que me chama a atenção é que quando fazemos uma análise sintética do perfil de Pedro dentro das Escrituras, percebemos, obreira Joelis, que nem sempre Pedro estava em evidência. Esse Pedro, ele foi repreendido. Esse Pedro, ele foi chamado de homem de pouca fé. Mas o que me chama a atenção, eu volto para o início e a chamada de Pedro. Em Lucas capítulo 5, as Escrituras vai dizer, aleluia, eu estou sentindo Deus, que Jesus vai estar na beira do mar da Galileia, ensinando, e vai ver 2 barquinhos. Vai ver quantos barquinhos, criança? Quantos barquinhos, criança? Aleluia. E Jesus agora vai verbalizar para Pedro. Vai pedir a Pedro para pregar dentro do barco dele. E após Jesus começar a pregar o Evangelho de Deus. O que Jesus estava pregando? O Evangelho de Deus. Eu não vou explicar, eu vou deixar tudo para Tiago. E as Escrituras vai dizer que após Jesus pregar o Evangelho de Deus dentro do
do barquinho de Pedro. Aleluia! Se prepara, missionário Tiago. As escrituras vai dizer que Jesus agora vai dar ordem. E a ordem para Pedro é: Pedro, vá para o mar alto e lance as suas redes. Aleluia! Vá para o mar alto e lance a sua rede. Aplica. O que eu percebo dentro desse texto, o que esse texto está falando ao nosso coração é que não tem como você receber algo da parte de Deus se você não se aprofundar. Não tem como você receber algo da parte de Deus se você não mergulhar. Não tem como você receber milagre da parte de Deus se você está apenas na superfície. O que Deus está falando aqui esta noite é: mergulha, mergulha, mergulha para receber. Se você não mergulhar, você não vai receber. Se você não se aprofundar, você não vai receber. Porque Deus, ele convida Pedro: Pedro, vamos para a profundidade. Pedro, afunda, vamos para o fruto. E me chama a atenção, porque Pedro, ele já tinha se afastado da margem. Mas só que Jesus olha e diz: vamos mais para o fundo. E me chama a atenção, pregador Gabriel, porque no capítulo 4, a Bíblia vai dizer que Jesus, ele chama Pedro para fora. E quando ele chama Pedro para fora, as escrituras sagradas vai dizer que Jesus está dentro do barco de Pedro. E Jesus diz: Pedro, lançai a rede novamente. E Pedro olha para Jesus, Gabriel, e diz assim: Senhor, eu e os meus companheiros, nós passamos a noite toda pescando e não conseguimos pegar nada. Só que Pedro, ele olha para Jesus e diz: mas segundo a tua palavra, mas segundo a tua palavra, eu lançarei a rede. Aleluia! O que eu percebo aqui, eu vou conjecturar. O que eu percebo aqui agora é o cenário Pedro já tinha pescado a noite toda. Tiago estava no barco. João estava no barco. E a noite toda, missionárias, ele tinha pescado e nada tinha pegado. Eu conjecturo com a minha faculdade psicológica. Eu percebo agora Jesus olhando para Pedro e dizendo: vai, Pedro, lança a sua rede e pesca, porque eu sei que você vai pegar muito peixe. Mas eu olho agora João olhando para Pedro e dizendo: mas Pedro, nós já pescamos a noite toda e nada pegamos. Eu já de tudo, olha para cá, crianças. Eu olho o Tiago olhando para Pedro e dizendo: Pedro, você vai ir na palavra dele. Eu já estou cansado, as minhas mãos já estão calejadas. Mas o que eu percebo dentro desse texto é Pedro esquecendo de ouvir a palavra do homem e direcionando a palavra de Jesus. E direcionando a palavra de Jesus. Aqui é Pedro dizendo: não importa o que o homem está dizendo sobre a minha vida, não importa o que a mulher está dizendo sobre a minha vida. O importante é que Deus fala. O importante é que Jesus fala. Só que me chama a atenção, missionário Tiago, agora é sua vez. Só que me chama a atenção dentro desse texto é que Pedro vai obedecer a palavra de Jesus. Qual é o problema da nossa geração? O problema da nossa geração é que escuta a voz do patrão, escuta
escuta a voz da patroa, escuta a voz do amigo, escuta a voz da amiga, mas não escuta a voz de Deus. O problema da nossa geração tem compromisso com a palavra do homem, tem compromisso com a palavra do político, tem compromisso com a palavra da irmã, da vizinha, mas não tem compromisso com a palavra de Deus. Mas eu quero profetizar aqui esta noite que você não sairá da mesma forma que você chegou, porque nesta noite o mesmo Jesus que teve um encontro com Pedro, ele está passeando aqui, ele está falando aqui, e você a partir de hoje não vai obedecer a voz do homem, mas sim vai obedecer a voz de Deus. Você vai obedecer a voz de Deus para a sua vida. E me chama a atenção para mandar. Me chama a atenção o versículo 6, pregador Gabriel. Porque no versículo 6 a Bíblia vai dizer, amados irmãos, que Pedro obedece a palavra do Senhor. E quando ele obedece, veio a consequência. A Bíblia vai dizer que o barco enche de peixe. E é tanto peixe, irmã Neilma, que eles teve que chamar as pessoas que estavam ao redor para abençoar também as outras pessoas. E aí Deus desce uma revelação dentro desse texto, porque a nossa geração até recebe a bênção na palma da mão, mas só que não distribui com o próximo. A nossa geração, ela é abençoada, ela é próspera, mas o mendigo está na porta da igreja e vira a cara para não abençoar. A nossa geração é uma geração que recebeu o perdão de Deus, mas não consegue liberar o perdão para o seu próximo. E eu quero nesta noite profetizar na sua vida, meu Deus eterno, eu quero profetizar na sua vida. Você não vai sair daqui da mesma forma que você chegou. Você não irá sair da mesma forma que você chegou, porque Deus vai falar ao seu coração. Mas me chama a atenção também no versículo 6, é que as escrituras vai dizer que após ele obedecer a voz de Deus, o barco vai se encher de peixe a ponto de ir a pique, a ponto de afundar. Mas a revelação que o Eterno me traz nesse texto, aleluia, é que o problema da nossa geração é que quer ser abençoado e obedecer a voz de Deus, é que quer ter porta aberta sem obedecer a voz de Deus, é que quer ter conta recheada sem obedecer a voz de Deus, é que quer ser usado sem obedecer a voz de Deus. Eu vou rasgar o verbo e vou mais junto. É que quer pregar, quer revelar sem abrir mão da vida pecaminosa. Aleluia. É que quer ser profeta, quer ser levita, mas não abre mão da vida dupla. Eu vou entregar tudo para o presbítero Rodinei. É que, aleluia, quer ser vaso usado por Deus, mas não abre mão do laço do Pedro. Mas essa noite eu profetizo que aqui tem crente, ela é da super, ela mandar abaixo, que aqui tem crente que obedece a voz de Deus. E o versículo olha o que é que vai dizer o versículo 10. E de igual modo que estava com ele João e Tiago, filho de Zebedeu, que era companheiro de Simão. E disse Jesus: não temas, de agora em diante não serás pescador de homem. Agora o versículo 11, e o pregador vai aplicar neste versículo. O versículo 11 diz assim: e levantando os barcos para a terra, deixaram tudo e seguiram Jesus. E levantando o barco, eles deixaram tudo para
para seguir a Jesus. Qual é o problema da nossa geração, pregador Gabriel? Qual é o problema da nossa geração, pregador Gabriel? O problema da nossa geração é, eu vou rasgar profundo nesse texto aqui. O problema da nossa geração é que até vem até Jesus, é que até louva por Jesus, é que até, aleluia, prega falando sobre Jesus, mas não consegue fazer o que Pedro, João e Tiago fez, porque as escrituras vai ser bem claras, e largando tudo o seguiu. O que você quer dizer, pregador? O que eu quero dizer aqui, não adianta só parar de fumar, não adianta só parar de beber, tem que largar a fuxicaria também, tem que deixar a vida dos outros também, não adianta só largar a vida de Pedro, não adianta só largar a vida de prostituição, tem que sair da roda da fuxicaria. Mas o problema da nossa geração é que querem seguir Jesus, mas quer largar pela metade. Quer seguir, eu vou repetir de novo. Quer seguir Jesus, mas quer largar pela metade. Mas a palavra de Deus aqui para mim é sua vida essa noite. Jesus não quer crente pela metade. Jesus quer adorador que adora em espírito. Em verdade, em espírito e em verdade, você que tem, quem é adorador adora, quem é adorador adora, quem é adorador adora, porque Jesus está na casa. Agora a Bíblia vai dizer, me permita, pregador Gabriel, entrar um pouco da introdução da mensagem. Pedro, ele nega Jesus. Pedro, ele é aquele tipo de discípulo, aquele tipo de crente, a qual questiona a tudo, a qual pergunta a tudo, a qual tem dúvida de tudo. A Bíblia vai dizer que Pedro, ele avista a Jesus, e a Bíblia diz que ele caminha por cima das águas. A Bíblia agora vai dizer que Jesus está próximo a ir para a cruz do Calvário, e Jesus diz para Pedro: Pedro, não precisa você se prorrogar, porque eu sei e eu conheço o seu coração, e eu certamente sei que você me negará por 3 vezes. Quantas vezes Pedro negou Jesus? Quantas vezes Pedro negou Jesus? Só que a Bíblia vai dizer, pregador Gabriel, que agora está Jesus. Jesus ressuscita e Pedro volta para pescar. E aí Pedro está lá pescando. Jesus acena da praia e diz: Pedro, vem cá. Pedro conhece que é Jesus e vem até Jesus. E aí Jesus faz uma pergunta para Pedro. Você lembra a pergunta que Jesus fez para Pedro? Pedro, você me ama? E Pedro respondia: Senhor, tu sabes. Pedro, você me ama? E Pedro mais uma vez respondia: Senhor, tu sabes. E pela 3ª vez Jesus perguntou: Pedro, você me ama? Agora, pregador Gabriel, você percebe que Pedro, ele negou a Jesus por 3 vezes. Só que agora Jesus, ele volta para Pedro e pergunta por 3 vezes. Aqui eu imagino Pedro negou ao Pai, Pedro negou ao Filho, Pedro negou ao Espírito, mas só que agora vem Jesus. E aí Pedro fala: eu amo o Pai, eu amo o Filho e eu amo ao Espírito Santo. E o que é que Jesus fala para Pedro, pregador Gabriel? Então apacenta a minha ovelha. Então apacenta a minha ovelha. E
aí Jesus olha para Pedro e diz: a partir de hoje estabelecerei a minha igreja em ti. Vou repetir. A partir de hoje, você negou, você caluniou, você me deixou na cruz do Calvário sozinho, mas a partir de hoje eu estabelecerei a minha igreja em ti, e as portas do inferno não prevalecerão contra a sua vida. E agora você entra em Atos capítulo 3, no próximo Pedro, a qual aquele que nós conhecemos em Atos. Meu Deus da glória, força. Aleluia. Queridos amados irmãos, vocês perceberam que em poucos minutos a gente falamos acerca um pouco do perfil de Pedro. Percebeu que Pedro negou Jesus. Percebeu que Pedro era um homem de pouca fé. Percebeu que Pedro era um homem medroso. Percebeu, aleluia, que Pedro vai abrir a boca e vai dizer: afastai-vos de mim, porque eu sou homem pecador. Toque no seu irmão e diga: Jesus, ele entra no barco do pecador. Jesus, ele entra no barco do pecador. Ou você acha que eu e você merecia estar aqui essa noite? Ou você acha que eu e você merecia estar aqui essa noite? Foi a misericórdia, foi a graça, foi o sacrifício, foi a cruz do Calvário, foi a chicotada, a levantar a baixo, foi o tapa na cara, foi a cuspida, foi a blasfemada, para que eu e você estivesse aqui. Que a revelação eu vou entregar. Por quê? Porque o homem olhava um Pedro caído, porque quem olhava dizia: é um pecador, esse não tem mais jeito, esse agora acabou. Mas o grandão da Galileia, ele consegue ver o que ele e você não vê, porque ele via, ele me negou, mas eu posso contemplar Pedro em Atos, ele pregando Calabaçuribi, Calamanarabaço, ele pregando para uma multidão de 3.000 pessoas, aleluia, e a palavra que ele vai verbalizar, as escrituras vai dizer, aleluia, que Pedro agora vai converter, através da palavra do Senhor, 3.000 almas. Mas o mais forte é isso, é Atos capítulo 3. As escrituras vai dizer que se encontra agora o homem prostrado, e ele está prostrado, Maria, porque ele era aleijado desde o ventre da mãe. Aleluia. Pega essa bolsa aí para mim correndo por aí, Tiago. Pega essa bolsa aí. E ele está prostrado desde o ventre da mãe. E as escrituras vai dizer que a bolsa está aberta e ele está pedindo a esmola, e vai passar Nicodemo, vai jogar oferta, vai passar Pilato. Eu imagino que eu já tituro com a minha faculdade psicológica, vai passar Caifás e vai colocar oferta dentro da bolsa. Eu imagino que vai passar o levita, vai jogar também uma moeda, e agora vai chegar, fica aqui de frente, missionário Tiago, para a gente conjecturar, e agora vai chegar 2 homens de frente do aleijado, e o aleijado imaginando que ia receber algo, aleluia, mas da mesma maneira ele começa a fazer uma análise sintética em Pedro, ele começa a observar, ele visualiza as roupas de Pedro. Eu imagino com a minha mente ele olhando para o rosto de Pedro, vendo, porque Pedro é pescador, o rosto está queimado do sol, ele olhando e dizendo: é apenas um pescador, daquele eu sei que eu não vou receber nada, aleluia. E
Pedro, cheio de autoridade, Calamandagassuri de Calabaço, Pedro vai olhar para ele e vai dizer: olhe para nós, aleluia. E o aleijado, fixando os olhos dele, vai dizer: desse daí eu não tenho nada para receber, é apenas humilde pescador. E Pedro vai olhar e vai dizer: é verdade, de mim você não tem nada para receber, porque eu não tenho ouro e nem prata, aleluia, porque a prata ela não faz paralítico andar, ele não faz paralítico levantar, mas aleijado, uma coisa eu tenho, e o que eu tenho eu te dou, aleluia, em nome de Jesus, em nome de Jesus, se coloca de pé, em nome de Jesus, Calabassubi, Calabassa, em nome de Jesus, levanta e anda. Me chama a atenção dentro desse texto, porque aquele homem ele está prostrado, e a Bíblia vai dizer que Pedro ele dá a ordem, mas somente ele não dá a ordem, mas também ele estende a mão. Vou repetir para que você entenda. Pedro apenas não profetiza na vida daquele homem, mas também ele estende a mão. Sabe qual é o problema da nossa geração? É que até profetiza, até louva, até prega, mas na hora que a alma necessita de uma mão, ele vira as costas. A nossa geração, eu vou repetir, irmãos, para que você entenda. A nossa geração é uma geração que aqui na frente ele profetiza, aqui na frente ele diz que faz, aqui na frente ele pula, rodopeia, ele faz o anjinho da asa quebrada, mas quando chega lá fora, ele não é mais profeta. Quando chega lá fora, ele não é mais pregador. Quando chega lá fora, ela não é mais levita. Mas eu quero profetizar aqui esta noite. Eu vou profetizar que você vai sair daqui cheio da presença. Aquilo que Pedro tinha, você vai sair daqui esta noite cheio da presença de Deus na sua vida. Porque Deus, ele não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa do que ele falou. Queria convidar outro irmão para se vir aqui na frente, que eu vou estar ministrando a oração sobre a vida de vocês. Bota o louvor, mano. Glória a Deus. Glória. Irmã Gabriela, em nome de Jesus, vem aqui na frente. Estenda suas